Olá a todos, bem-vindos ao 25º episódio do Ações e Companhia. Comigo estão os grandes Diogo Gonçalves e o Gonçalo Garcia. Olá pessoal. Olá, tudo fixe? Eu Está acho, tudo. acho Como é que que é? eu tenho um atraso, acho que a minha net está lentinha, por isso tenho que aguentar. Ehm, Temos ali uma fotografia atrás do Gonçalo. Pá. O que é essa fotografia, Gonçalo? Aqui um penalti falhado. E o meu tema vai ser um bocadinho sobre isto, sobre a importância de Não falhar penaltis. não falhar penaltis, sim, sim. Não falhar na hora decisiva, não. Basicamente, um artigo que Value and Opportunity escreveu sobre skill, ou competência, e a sorte. E apesar da Inglaterra, teoricamente, ter preparado muito a sua estrutura, o seu line-up de pessoas para ir fazer penaltis, não foi bem sucedida. Boa, bom tema esse. Diogo, o teu, qual é o tema que nos traz? O meu tema foi um artigo que eu li aí há 2 ou 3 dias que falava sobre o que é que faz sentido as empresas focarem em aumentar os seus retornos sobre o capital ou focarem-se em crescimento. E o artigo faz um estudo global da maior parte das empresas americanas acima de uma determinada dimensão e o que é que trouxe mais retornos para os investimentos. Focar-se num ou focar-se noutro e que tipos de empresas é que se devem focar num ou noutro. Ok, boa, boa. Boa. E tu? Qual é o meu tema? A brincar. O meu tema encaixa-se no teu, Gonçalo. É o tema de procura da busca da resiliência nas empresas em que investimos, que estudamos e em que investimos. Portanto, acho não, nós já tínhamos combinado isto em off. Começas tu e depois vou eu e depois Sim. vai Diogo. Mas antes de começarmos, eu quero perguntar se há novidades, alguma novidade esta semana. Eu guardo sempre coisas no Twitter e depois nunca me lembro do que é que guardei para comentar aqui. Diz. Muitas novidades. Sim, muitas novidades. Aqui uma que eu falei há uns tempos, a OpFi, com a FGNA. Hoje foi a votação oficial do deal, não é? E aparentemente fechou, ainda não se sabe, mas já quem assistiu à Assembleia Geral já pôs no Twitter que foi votado com sucesso e já temos o POP, um POP pequenino de 7% agora, mas mesmo assim um POP. Pronto, uma pequena vitória aqui, que também Podias faz falta. ter endividado, alavancado só para isso. Pop, pop. Sim, claro. Não, aliás, uma forma. Olha, isto tem warrants de muito longa data, e até tão baratinhos. Warrants que expiram daqui a 5 anos, a tradar para aí a $2. Parecem baratinhos, dado a 5 anos. Exercidos, podem ser exercidos a 13,5. 13 anos e meio? Não, a ação não. 13,5. Ok. Expiram daqui a 5 anos. E tu, Diogo, estavas aí a Não, comentar tanta uma coisa. novidade? O outro gestor americano que vai dizer que as ações do Benfica a $8 estão baratas. Não Quem viram foi o isso? tipo? Eu ouvi isso em segunda mão. Quem foi o tipo? É um gajo que está ligado à indústria. Principalmente eu acho que ele está ligado a. Não sei se é Futebol TV ou se é assim uma empresa. Sim, é isso. É isso mesmo, né? Tem a ver com apostas também desportivas e ele teoricamente tem um contrato com um dos sócios do Benfica para comprar a 25% das ações. É do tipo dos frangos, não é? Exatamente. E ele diz que 8 euros é barato e elas estavam a 4. O que é? Acho que hoje subiu tipo 30% das ações. Ele diz que se cotasse o Benfica na América, conseguia 65 euros por ação, 65 dólares por ação, desculpa. Acredito. Não especificamente o Benfica, mas se cotasse, não é se estivesse na América, se cotasse na América. Não. Se ele comprasse, fizesse um take private cá e depois fosse cotar na América, conseguia. E ele diz que, basicamente, o Benfica, por ter a marca que tem e o setup, merece pelo menos 5 vezes receitas. Pronto, e 5 vezes receitas são 1,5 bi e 1,5 bi são 65 dólares por ação.
É um daqueles negócios ou empresas que estão completamente fora do meu círculo de competência. Yeah. Eu, por mais que me digam que é um bom investimento, que é um bom negócio, ou que está barato, eu jamais, e nunca digas nunca, mas jamais vou investir num clube de futebol. Quantidade de maroscas que um gajo ouve, de notícias a toda a hora que um gajo. É verdade que o clube continua aí. Eu não estou só a falar do Benfica, estou a falar no geral. É verdade que os clubes continuam aí, mas eu nunca conseguiria investir num clube de futebol com tanto nevoeiro que há. Sem dúvida. É um facto, mas às vezes lá está, a margem de segurança pode ser suficiente Pois, que esse nevoeiro se não dissipa, não faça é? muito Não sentido. importa. Sim. E eu não sei se pode ou não ser o caso do Benfica ou não, mas se tu tiveres, e isto era uma coisa que aconteceu, não é? Um clube como o Benfica, ou como outro qualquer em Portugal, que quando entra na Champions ganha 40 milhões de euros, ou 50 milhões de euros, e depois vais ver e ela está cotada a 40 milhões, não é? Quer Sim, dizer, mas há eu ali preciso, a história é, e tens toda a razão, e eu não, visto desse ponto de vista, eu não digo que não. A questão é, esses 40 milhões de euros podem desaparecer num instante no futebol. Sim. Podem ir para sítios que não são o teu bolso como acionista. Não, aqui a questão é os incentivos, não é? E os incentivos, da forma como a SAD está feita, não é para remunerar os acionistas, é para remunerar os dirigentes. Tu tens SADs que pagam dividendos. O Ajax está em bolsa e paga dividendos. Sim, não. Estou a falar da SAD específica do Benfica. Pois. Certo. Todo o dinheiro que eles geram, assumindo zero corrupção, não é? É é um pressuposto muito agressivo, mas assumindo, eles têm os incentivos alinhados para comprar os melhores jogadores para depois maximizar a probabilidade de ganhar a próxima época. Portanto, remunerar os acionistas não é top of mind. Por outro lado, há um fundo britânico bastante conhecido, Lindsay Train, que comprou uma fatia grande da Juventus, aí há uns 5 anos, publicou essa tese de investimento e apostava sobretudo que com a gestão da Exor e afins da família Angelin conseguiria dar a volta e tornar a marca mais atrativa, e revelou-se uma ten-bagger. Portanto, pois, eu aí acho que já estaria mais disposto a investir. Se tivesse uma família por trás, e uma família que sabemos que são ótimos alocadores de capital, aí já estaria mais disposto. No caso do Benfica ou de outros clubes, não estaria tanto. E isto não é nada contra o Benfica ou contra qualquer Achas clube que o Luís português. Filipe Vieira não era um bom alocador de capital? Não faço ideia. Too hard for me. Isto já vai trazer aí comentários. Epá, desde o último vídeo em que eu discordei contigo veementemente, isto é uma palavra capaz, acho que podemos começar a tornar isto mais, mais populista, mais tipo os donos da bola. Mais alguma. Olha, eu tive. Olha, aí também houve grandes avanços, na história da China e das IPOs da Didi. Publicaram efetivamente o que eles queriam fazer, e já se falava um bocado sobre isso, que era dificultar efetivamente as IPOs nos Estados Unidos e incentivar as empresas a fazer os IPOs todos em Hong Kong. Pronto, o que eu até acho que faz um bocado de sentido. E ainda hoje li uma notícia de alguém do governo americano a dizer que cuidado com os investidores que investem em Hong Kong, porque pronto, que a China pode mudar as regras e portanto é aquela luta entre eles, não é? Mas eu acho que faz sentido também o governo chinês incentivar, não é? Tu não conheces nenhum outro país do mundo que faça tantas IPOs num país estrangeiro. Portanto, isso não. Mas e Hong Kong é aquele lado. Já em Xangai, eles não fazem as IPOs em Xangai, porquê? Não, eles fazem algumas, não é? São chamadas A-shares. Eles fazem algumas, mas o mercado de Xangai tem particularidades. Primeiro é fechado para o exterior, não é? Porque isto depois é. Agora eu podia fazer, enquanto estás a falar, eu podia fazer assim tipo product placement. Porque depois isto é engraçado, que é o mercado de Xangai é fechado para o exterior, mas eu nem sabia disto. Os chineses que vivem na China também não podiam investir nas IPOs dos Estados Unidos. Ou seja, quando havia IPOs nos Estados Unidos, todo o retorno que essas empresas tivessem eram ganhas por estrangeiros, né? E não permitia aos chineses
fazer parte dessa geração de riqueza e de valor. E Hong Kong tem ali umas regras mistas, que é toda a gente consegue investir naquilo, os chineses conseguem investir, nós conseguimos investir, não é? E é mais aberto, não é? O mercado de capitais lá é muito mais aberto, e a moeda de Hong Kong também está pegged, eu não sei como é que se é em português, mas está indexado ao dólar, portanto também não há risco de moeda, como existe em Xangai. O risco cambial é mais baixo. Eles às vezes ajustam, mas é mais baixo. Portanto, senhores, vamos aos temas? Bora lá. Vamos ouvir falar de penaltis, estou muito interessado neste. Vamos lá. Boa, bora lá. Depois colocamos o artigo em baixo para quem quiser ler. Olha, lembrem-me disso, eu esqueço-me sempre disso. Sim. Então, como é sabido, a Itália venceu a Inglaterra nos penaltis, 3-2, não é? E a Inglaterra... Isto trouxe-me à memória também a grande defesa. Lembram-se do Ricardo sem luvas, do penalti no Euro 2000, será? 2004? Há bastante atrás. Sim. O Eusébio é que lhe foi dizer para tirar as luvas. Ele tirou as luvas para defender. Espetacular. E pronto, e a Inglaterra lá falha mais um... Na altura era um apuramento, agora foi mesmo a final. Apuramento não, era uma fase de... Acho que era os quartos, ou assim, ou os oitavos. E agora falhou a final. 3-2 nas grandes penalidades. Curiosamente, a Itália falhou 2 penaltis e a Inglaterra 3. Os 3 dos penaltis que a Inglaterra falhou foram todos suplentes. E 2 destes suplentes entraram ao minuto 120 para marcar o penalti. Portanto, foram 2 substituições que foi só feitas para que estes marcadores pudessem tentar marcar o penalti. O treinador, eu acho que ele fez algo bastante razoável, não é? Treinou os penaltis e fez uma lista quem teve melhor desempenho nesses treinos e depois seguiu essa lista. Provavelmente ele só colocou estes 2 jogadores ao minuto 120 porque o jogo não precisava dos jogadores antes. Mas, de qualquer das formas, muitos comentadores argumentaram que a situação de treino não é comparável a uma final com 65 mil espectadores. Também há muito mais pressão associada. Eu contra-argumentava que não faria sentido dar responsabilidade a alguém que nem sequer no treino teria um bom desempenho. E o que parece que o treinador fez ao escolher estes jogadores foi aumentar a probabilidade da Inglaterra ganhar. Mas mesmo, como sabemos, probabilidades ligeiramente superiores não garantem um sucesso numa disputa única de penaltis. Não é? Há muita sorte envolvida, para não falar da habilidade do guarda-redes. Nunca há certeza que vamos conseguir marcar um penalti. No entanto, se o treinador e a seleção continuarem a fazer isto, a lei dos grandes números dita que conseguirão aumentar a proporção de vitórias numa disputa de penalti. E é o melhor que conseguem fazer, não é? Aumentar a probabilidade de uma vitória num torneio futuro. É fácil ver aqui paralelismos em relação aos investimentos, não é? Aí o tipo, um que vejo já é o medo de pareceres que estás errado e de ires contra a maré, e esse tipo é claramente um contrarian, o treinador. Saltgate, é como ele se chama. Diz? Saltgate. E não se importou de ir contra a maré com o que pensavam e de eventualmente perder o lugar que tem para fazer aquilo que achou que os factos lhe davam razão ou lhe davam maiores probabilidades de ganhar e achava que era o mais correto. Essa é pelo menos a primeira que eu tiro. E tiro-lhe o chapéu. E sabias que estatisticamente o sítio mais onde tens mais probabilidades, ou um jogador tem mais probabilidades de marcar gol num penalti é no centro da baliza, só que ninguém chuta para o centro da baliza porque tem medo que se falharem toda a gente lhes vai dizer, então mas és parvo que tu jogas, chutas para o meio para o centro da baliza, e estatisticamente é o sítio que dá mais. É bastante curioso, não é? Porque é o lugar mais fácil para o guarda-redes defender, não é? Portanto, se atirares para ali parece que és parvo, és idiota, meu. Sem dúvida. Há esse... É quase
um risco de carreira, não é? É como comparar aquela ação que toda a gente diz que isto não vale nada, não é? E se realmente correr mal, já era óbvio que há alegações de fraude e não sei o quê, tu fizeste a tua análise e demonstraste que era correto, mas as alegações de fraude eventualmente levam a empresa a uma insolvência, digamos, pode acontecer, e tu, apesar da tua análise estar certa, não era fraude, acabaste por perder quando toda a gente achava que era fraude. Claramente, isto aqui é algo que pode levar a um risco de carreira, não é? Então, fizeste algo que toda a gente achava que era E o que é perdido. que lhe aconteceu a seguir? Ok. Ao Esta treinador? história acabei de inventar. Não, está bem, mas que eu pergunto, o treinador claramente que lhe caíram em cima, especialmente os Sim, mídias, sim, de sim. certeza, não é? O Sim, gajo eu acho que é. viste as respostas do gajo? Não. Vivi, ele deu a cara pela equipa, justificou, disse que tirou muito do peso de cima dos jogadores. E dizendo um pouco o que lhes disse na altura que eles foram bater, a dizer que foi uma escolha de equipa, se eles acertarem ou falharem, é a equipa que falhou O portfólio, como o um todo. portfólio, exatamente. Mas eu acho que a comunicação social e muitos comunicadores demonstram muito aqui o chamado hindsight bias, não é? É comentar, lá está, é comentar o jogo depois, comentar o resultado depois ou prever o resultado depois dele acontecer, né? Fica muito mais fácil comentar. E parece que foi uma má decisão, porque o resultado foi mau, mas a priori foi a melhor decisão, ou parece ser a melhor decisão que o treinador podia ter tido. Não podes julgar a qualidade das decisões pelo resultado. Exatamente. E esse é outro paralelismo que podemos fazer para os investimentos, não é? Muitas vezes é difícil. E na vida, não é? Apesar de muitas vezes nós olhamos para aqueles que tiveram resultados certos e não para aqueles que tomaram as decisões certas. Yeah. Mas as Sim. decisões certas não são certas porque têm os bons resultados? Não necessariamente, porque tu não controlas tudo. Yeah. Não é? É assim, em média, se tu na vida só fizeres as decisões certas, Vai-te correr bem. à partida vai correr bem, porque vais ter mais bons resultados do que maus e a coisa. Pelo menos em decisões que tu possas tomar repetidamente. Uhum. Yeah. É isso mesmo. Nem sabemos o que é que ia acontecer se fossem os outros a marcar, nem se a ordem fosse diferente, ou há monte de coisas, ou se os outros tivessem falhado antes, há montes de coisas que não se controla, obviamente. Eu acho que isto depois também não deve ser levado ao extremo. Por exemplo, escolheres a pessoa para casar, eu acho que já não deves ir com esta filosofia, não é? Qual a Porque filosofia? não é uma coisa de escolher a coisa com a maior probabilidade, não é? Porque é um evento único, não é? Portanto, não. Convém ser um bocadinho averso ao risco aí. Por acaso vi, e tenho isso guardado também, alguém a dizer que como é que tu vais errar, eu acho que era um tipo um Tony Robbins ou alguém, como é que tu vais errar na tua escolha de com quem vais casar? Ou seja, o título da talk, acho que era uma talk no TED, é assim: tu vais errar na pessoa com quem vais casar, vais errar nessa escolha. E eu não sei muito bem porquê, mas eu acho que tem a ver com a infrequência ou nós não estarmos preparados, nunca termos escolhido alguém para casar antes, por isso não estamos preparados para escolher alguém com quem casar. Era assim uma coisa, um dia hei de lá ir. Por outro lado, é nos dias de hoje muito mais fácil fazer essa seleção do que era antigamente. Antigamente nem sequer Uhum. podias viver junto antes, nem sequer podias andar a experimentar e a saltar, não sei o quê, principalmente as mulheres, não é? Havia um Mas por outro estigma lado não social dava muito associado. errado, não dava errado no ponto de não te separavas. Sim, mas isso não é a minha definição de dar errado. A definição de dar errado é até ficar com uma pessoa que não é ideal. É ideal. Isso separar até era o menos mal. Mas voltando aqui ao artigo, ele diz que ele faz os seus paralelismos com o investimento, não é? O facto de quando compramos uma ação única, há sorte envolvida no que acontecerá no futuro. Nós podemos aumentar a probabilidade de ter bons resultados com esta ação, fazendo uma análise completa. Não é? É isto que nós dedicamos a maior parte no nosso tempo. Mas fazer esta análise, lá está, não é garantia de ter sucesso com uma única ideia. Outro ponto é que pode ser especialmente frustrante se vimos pessoas, e isso fez-se nos dias de hoje, se vimos pessoas a ganhar muito dinheiro com ações da moda ou com criptomoedas que compraram sem qualquer análise, não é? Por outro lado, ao contrário do futebol, não é? Escolher uma ação é um evento muito mais frequente
e aumenta as hipóteses de cada um destes eventos ter no longo prazo um desempenho superior. E ele depois conclui a dizer que a Inglaterra que é preciso ver, ou teremos que ver agora no futuro, se a Inglaterra mantém o Southgate como treinador e se ele terá coragem para continuar a escolher os jogadores que treinam, independentemente da idade ou da experiência, para depois baterem os penaltis de um ponto de vista como alguém que investe, um investidor individual, não é? Desculpa, atrapalhei-me aqui um bocadinho. Resta saber se a Inglaterra vai manter este estilo ou não. Um risco que há neste momento é o treinador, como estamos a falar há bocado, de ser despedido. Agora, nós como investidores, esse risco não existe. Não é? Porque ser despedido, tu não podes despedir a ti próprio. No máximo podes arrumar as botas e vou indexar. Não é? É a definição de despedir. E se não geris o dinheiro de ninguém, porque podes gerir o dinheiro da família e a família dizer, oh meu menino, pronto sim, parar de brincar. Sem dúvida. Sem dúvida. Há um risco de se gerir o dinheiro de outras pessoas, quer família não, retirarem, mas só gerir o teu próprio dinheiro. Podes fazer como muitos fundos, que é fingem que estão a fazer investimentos ativos, mas na verdade aquilo está praticamente indexado. Sim, replicam quase o índice, não é? Mas nós como investidores podes perder o teu dinheiro todo. Ou bastante, não é? Eventualmente, se fizeres muito mal a coisa, pode acontecer. Sim, todo é muito difícil, mas a não ser que estejas alavancado, mas sim, podes ter perdas grandes. Quer dizer, é muito difícil. Se meteres tudo numa empresa e ela falir, não é? Mas normalmente, se estiveres minimamente diversificado e não alavancares, o risco de falires é quase zero. Esse tipo, eu estava agora a pensar, e cada vez mais o futebol e eu não sou especialista de futebol, obviamente, mas cada vez mais é informado pela estatística e pelos dados. Quanto maiores os clubes, mais informação os gajos têm, maior tecnologia têm. Portanto, o que ele fez não é de todo, à procura da palavra, diferente, ou muito diferente do que se faz hoje em dia no futebol profissional, não é? Ele só levou a um extremo, não é? Deu muito nas vistas, não é? Ter feito 2 substituições só mesmo para marcar os penaltis e essas 2 terem falhado. Por isso é que o pessoal caiu em cima. E o gajo também nos treinos podia ter treinado a meter-lhes um bocado de nervosismo em cima. Não sei como, mas não sei se viram os penaltis. Vimos, não sei quais eram os gajos, verdade. Eu fui ver de propósito para ver como é que eles marcavam os penaltis e um atirou ao poste, portanto, um penalti excessivamente bem marcado. Foi guarda-redes para um lado e bola para o poste, para o lado oposto. E o outro marcou mais ou menos bem. Esta é a imagem que está por trás de mim, mas o guarda-redes defendeu. Nenhum deles atirou ao meio. Isto lá está. Se o guarda-redes sendo inteligente, não é? Ao prevendo que estes jogadores foram colocados porque batiam muito bem os penaltis, pode ter tirado a conclusão também que eles não iam tirar ao meio. Não é? Porque se fosse para tirar ao meio não precisavam ser bons marcadores. Portanto, aí... Não, mas se eles atiram... De acordo com aquilo que eu te disse ao início, a estatística diz que, por acaso, no meio tens mais probabilidades de ganhar, aí sim és melhor marcador. Pronto, mas o que o treinador fez foi escolher aqueles que batiam melhor os penaltis. Bem, pronto. Mas também podes alegar que o melhor gajo a bater penaltis é aquele que manda também ao meio quando tem que mandar ao meio. Sim, claro. Portanto, isso aí... Desculpa, Diogo. Não, eu estou a dizer que isso aí é sempre muito dúbio, não dá para tirar essa conclusão. Podes tirá-la, mas pode ser a conclusão errada. Tu tinhas aí a conclusão que fizeste comparando com o investidor particular, era que tu não podes ser despedido e o treinador pode ser, era só essa? Essa é a principal implicação de fazer algo assim muito diferente. Não é? Se o teu processo for realmente contrarian, como neste caso aparenta ter sido, ter feito aquelas 2 substituições só para marcar o penalti e ter aquela underperformance imediata, tu podes ter um processo de investimento contrarian, ou seja, que não é seguido pelo resto das pessoas, e ter a tal underperformance imediata, mas não seres despedido
e ter os benefícios de longo prazo. Ele pode não chegar a tê-los, não é? Não sabemos. Muito bom. Isto também me lembrou aqui um capítulo do livro que trago aqui repetidamente, do Thinking Fast and Slow, um livro sobre psicologia do Daniel Kahneman. E ele fala, basicamente há um capítulo que ele fala sobre as condições básicas necessárias para adquirir uma competência. Não é basicamente o que estamos a falar, está para atingir skill num dado campo. E ele diz que tem duas condições fundamentais. A primeira é que a envolvente tem de ser suficientemente regular para ser previsível. Uhum. E a segunda condição é que precisas de ter um número suficientemente grande de oportunidades para aprender sobre estas regularidades. Portanto, eu falei que a primeira era o campo tinha de ser suficientemente regular. Portanto, para aprenderes estas regularidades, precisas tentar vezes suficiente. Ou seja, precisas ter uma prática prolongada. E ele chega à conclusão que basicamente, se os profissionais conseguem ou não conseguem desenvolver esta perícia, dependerá sobretudo da qualidade e da rapidez do feedback, assim como ter oportunidades suficientes para praticar. E isto leva-o a crer que os stock pickers, não é? E quem investe a bolsa tem a vida muito, muito difícil. Ele diz mesmo que é praticamente impossível, porque a qualidade do feedback, como nós sabemos, é muito má, é muito aleatória e demora muito tempo a ser realmente um input vantajoso. Daí que aprendas com os outros. É importante aprender com os outros. E garantir que estás que investes um tempo longo o suficiente para realmente usufruir de feedback verdadeiro. E abstrair do noise, não é? Da volatilidade. Entretanto, esse gajo é muito amigo do Ray Dalio. E tipo, acho Sim, que é o Daniel? Sim, acho que é. E falta-me a palavra, ou seja, acho que é tipo coach ou alguma coisa ali do fundo da Bridgewater, não é? Do Ray Dalio. Se não é coach, é guru da coisa, ou é o guia espiritual dos gajos, o psicológico dos gajos. Okay. Portanto, ele está muito ligado às ações por aí, acho que por outras vias também. Portanto, isso dele dizer que é impossível, não sei se foi a palavra que tu usaste, mas foi o que me ficou. Sim, ele diz que ele é muito taxatório na forma como diz, e ele realmente diz que foi contratado por alguns hedge funds para... ele basicamente fez um estudo sobre a compensação, se a compensação era adequada ou não, ou se a compensação destes analistas estava realmente a remunerar competência ou se estava a remunerar sorte. E ele, com o estudo, mostrou que estava a remunerar sorte. De que a correlação é muito baixa, que basicamente ter dado bónus ou não ter dado não ia ser relevante no caso. Isso está no livro, eu não cheguei a acabar o livro e um dia tenho que o acabar. Está no livro esse estudo? O livro eu gosto muito do livro, é muito difícil de ler, é preciso insistir bastante, eu só consigo ler para aí um capítulo por dia, e é quase um livro académico, lê-se como se estivéssemos a estudar para a universidade, mas em termos de conteúdo é espetacular. É a aula de psicologia que eu gostava de ter tido na universidade. É bom para ler os resumos. Sim, mas o livro lá está, é muito denso. Ele parece ser um resumo toda a vida de trabalho que ele fez juntamente com o seu colega que entretanto faleceu, o Amos, e que levou também a ganhar o Prémio Nobel de Economia. Perdão, eu lembro de ler o início, ler a história dos dois sistemas e depois de me perder ou de perder o interesse, mas tu tanto falas dele e é tão importante e tão referenciado que eu tenho que lá voltar. Mas não é fácil, não é uma leitura fácil. Não querendo desanimar, um que pega na vida dele e que é uma leitura mais fácil e mais animada é o do Michael Lewis, faz um bocadinho o resumo deste livro. E chama-o Undoing Project, e tem um resumo também sobre a vida destes dois amigos, um dos quais sendo o Daniel e o outro sendo o Amos, e pronto, e dá para ter uma ideia do percurso dele, mas pronto, e lê-se melhor. Eu lembrei-me ao início não me lembrava, por recomendação de uma malta também, estou a ler Richer, Wiser
Happier, que acabou de sair, pá, que é espetacular. Eu só li ainda a introdução e o primeiro capítulo, que é sobre o Moniz Pabrai, e o tipo é jornalista financeiro. Tu já leste? Não, está no meu pipeline, mas já Opa, sei que eu também tem recebi mais. hoje o segundo livro, acho que a Amazon fez a geneira. Eu recebi o segundo livro. Se realmente eu não o paguei, e esse cara não devia estar a dizer isto, eu ofereço-te. Isso é uma Porque o prenda primeiro capítulo eu espetacular, não? lembrei de ti porque é sobre o Moniz Pabrai. E o tipo anda há anos a conhecer estes tipos todos, Moniz, Peter Lynch, Warren Buffett, e passa horas e dias com eles. E foi com o E tem o Moniz Nick à Sleep também. Índia. Tem o Nick Sleep. Foi... Vocês viram a entrevista que depois o Bill Brewster fez àquele holandês, que também aparece no livro, que eu não sei o nome dele porque ele não é conhecido, não é um investidor conhecido, mas é um holandês que viveu o Holocausto, não é? E a Segunda Guerra Mundial e que é um grande investidor hoje em dia. Sim, exatamente. Esse capítulo dizem que está espetacular, não é? Principalmente por ser um tipo pouco conhecido. E o podcast, esse episódio também gostei bastante. Esse episódio é dos melhores episódios que ele fez, na minha opinião. Está genial. E mostra características-chave de uma pessoa que não percebia nada de finanças e que é um grande investidor hoje em dia. Apesar de não ter os portfólios que tem o Moniz Pabrai, não é? Não gera bilhões, mas acho que vale a pena ler a história de vida dele. Principalmente porque teve uma história. Se alguém que não que teve a parte inicial da sua vida contra ele foi este tipo. E ter dado ainda a volta. está vivo? Sim, fez o podcast. Pois claro, desculpe. Estive agora a ver o nome dele. Arnold van den Berg. Portanto, é o episódio, dos últimos, nos últimos 5 episódios da Brewster, da Business Brew, do Bill Brewster. Tem um fundo, Century Management. Mas olha, um bom segue para o teu tema é que também a sorte é possível de ser controlada com resiliência. E tu vais-nos falar como essa resiliência pode ser efetuada ao nível das empresas. Muito bom, grande Gonçalo. A sorte procura-se, não é? Portanto, há tipos que procuram a sorte através da resiliência, que é o caso deste senhor Anthony Deden, eu acho que é assim que se pronuncia, é Deden, que se lê ou que se escreve. E o tipo tem um vídeo, tem uma entrevista no Real Vision, que é ele a andar, o gajo mora na Suíça, e é ele a andar, a entrevistarem-no, e ele a andar no meio da neve, ali numa aldeiazinha da Suíça. E o gajo, tipo Buffett, mora lá no meio da aldeia, no meio do monte, sem chatice e sem repórteres e sem a Wall Street a fazer barulho. E o fundo dele chama-se Edelweiss, não sei o que é que isto quer dizer. Se houver alguém que saiba alemão aqui a ouvir-nos pode comentar. Espera, o Gonçalo sabia alemão, tinha andado a aprender alemão. Vai ser o quê? Vai ser o quê? Pode ser ao trigo, ao branco, depende de como é que... Pois é, vai subir, não é? Não, isso é Vitbier. Não, também vai subir. É trigo, Então deixa-me perguntar ao Google, já que estamos com isto. Vitbier é cerveja branca, exatamente. O que é que o Google nos diz que é isto? Trigo. Não diz, o Google não quis dizer. Não quis dizer. Na verdade, eu tive 4 anos na Alemanha e ao fim do terceiro e do quarto ano, cada vez que me perguntavam como é que tinha mudado a minha vida e afins, eu dizia sempre, mudou bastantes coisas na minha vida, a nível pessoal, profissional, mas uma que não mudou foi o meu nível de alemão. 4 anos na Alemanha. Mas porque não quiseste, porque toda a gente fala inglês, se preciso, não é? Sim, onde é que estás? Sim. Onde tu estavas? Exatamente. Safava-me perfeitamente com o inglês. E depois tinha a grande vantagem que a minha namorada falava alemão. Então, cada vez que era preciso uma coisa mais chata, falar com burocracias ao fim, já ela tratava. Perfeito. Bom, e este senhor, o Anthony Deden, na verdade não é ele que escreve este artigo, é alguém da equipa dele. E esse senhor já na altura falava, nessa entrevista da Real Vision, falava de uma empresa de salmões que faz salmões, que tem aquicultura nas ilhas Faroeste, não estou engano,
E eu lembro, foi de uma das poucas primeiras, ou das primeiras empresas que olhei quando tinha reunido todas as métricas, que eu achava que eram as métricas certas para olhar para uma empresa, e descobri essa, não sei como, e lembro-me de olhar para aquilo e dizer, opá, olha, esta empresa é uma boa empresa, mas depois eu pensei, opá, o que é que eu sei de salmões? Faço ideia, se aparece alguma coisa na água, os salmões morrem todos, eu não sei nada. E hoje em dia acho que tinha sido um bom investimento, e aí está. E pronto, e estes senhores, o que eles procuram fazer no seu fundo Edelweiss, acho que é isso, é pensar como owners, como proprietários das empresas e nunca vender. Mas este nunca vender não é o universal, querem mesmo deixar isto como propriedade para o resto da vida e para os netos e para os filhos e para os bisnetos. Portanto, é-lhes muito importante uma característica específica que é a resiliência, a capacidade de aguentar e de se manterem cá estas empresas durante dias, décadas, semanas, anos e centuries e séculos. Ele dá o exemplo, de logo começa o artigo, o exemplo da Faber-Castell, que é aquela empresa dos lápis coloridos, que acho eu que toda a gente conhece, parecida com a nossa Molin portuguesa, que era a das canetas, mas um bocadinho maior. Portanto, a Faber-Castell, que eu acho que também é alemã, na verdade, passou por um monte de coisas. Começou em 1761 com um senhor a fazer lápis, epá, e passaram problemas deixou de haver chumbo. Eu aqui não tenho certeza se LED, se eles querem dizer chumbo ou grafite, mas provavelmente antigamente faziam-se com chumbo e depois passou a grafite. Deixou de haver chumbo vindo do Reino Unido. Eles compraram uma mina na Sibéria para terem chumbo para a sua produção. Depois também plantaram uma floresta no Brasil para garantir o fornecimento de madeira para a sua produção. Ajudaram a criar a lei de trademarking na Alemanha para se protegerem contra os concorrentes. Passaram por montes de coisas e conseguiram sempre dar a volta por cima, ser resilientes. Até uma das mais recentes foi as réguas de cálculo, que é uma coisa que já não é do nosso tempo, mas havia umas réguazinhas com vários cálculos. Também foram à vida de repente, a partir do momento nos anos 70 que apareceu a calculadora, desapareceram as réguas de cálculo e eles continuam aí com lápis de colorir, aí estão eles que nós tão bem conhecemos. E o objetivo deste senhor de Didon é tentar encontrar a resiliência. O problema da resiliência é que a resiliência não se vê assim tão facilmente, ou não se identifica assim tão facilmente como uma margem ou como uma cota de mercado. E é nos tempos de crise que se entende quais empresas são mais resilientes do que outras, mas mesmo isto tem problemas porque as crises são espaçadas, não é? A última crise, agora tivemos uma este ano, mas pronto, então a anterior tinha sido em 2008 e são diferentes umas das outras, portanto se calhar aquilo que aprendemos de uma empresa numa crise não serve para a próxima crise, portanto não é fácil identificar a resiliência nas empresas e eles dizem que a consistência de margens, dividendos, etc, etc, pode ser confundida com resiliência, mas nem sempre coincide. E é interessante isso porque nós somos ensinados, eu pelo menos, no caso todo o material que li quando estava no início da minha aprendizagem era encontrar consistência, o que o Warren Buffett quer é consistência, porque a consistência traz predictability, previsibilidade, e estes dizem que a consistência não quer dizer, para termos cuidado, que não quer dizer propriamente resiliência. E uma das coisas, eu lembrei-me do nosso amigo Luís Jordão a ler isto, uma das coisas que pode acabar com a consistência é pôr o negócio nas mãos erradas. O negócio pode ser muito bom, de repente um tipo estica-lhe o nível de dívida, como ele dá o exemplo das private equities que gostam de esticar o nível de dívida e de repente a resiliência que existia, que muitas vezes até pode vir do balanço, desaparece e num tempo mau não consegues usar o balanço para nada e está a empresa toda tramada porque trocou de mãos, trocou de homem do leme, vai, o homem do leme. E, a quem já nada teme. Exatamente, o nosso momento musical. Portanto, o que mas eles... lá está, se és resiliente, já não tens nada a temer, portanto o momento musical encaixa aqui muito bem.
não estava previsto. Eu estou a ler notas, mas a tirar aqui ideias das notas, mas não estava previsto. Portanto, o que os tipos defendem é inverter, como o grande Charlie Munger, e procurar não a resiliência, mas a fragilidade, e isso já é um início. Eu tinha um prof, que não me vai estar a ouvir, mas o grande arquiteto Carvalho Araújo de Braga, que nos dizia sempre, ele foi meu prof do último ano, nos dizia sempre, porque era a altura, o último ano era a altura de escolher para onde é que queremos ir, trabalhar com quem, fazer exatamente o quê, depois da faculdade, e ele dizia sempre, pá, pensa primeiro naquilo que não queres fazer e depois por exclusão de partes vai encontrar o que queres fazer, e é exatamente o que defende este pessoal, é inverter e depois por exclusão de partes vais encontrar os negócios mais resilientes, ou pelo menos vais estar a procurar no lago certo e no rio certo pelo peixe que queres encontrar. E há aqui várias coisas. Concentração de clientes e fornecedores, obviamente, é um big no-no, é algo que não torna de maneira nenhuma, e podem existir exceções, eu não digo que não, mas não torna de maneira nenhuma um negócio resiliente. Balanços fracos será outro. Sinais como recompra de ações quando as ações estão muito caras. Ele põe uma pergunta, pode a decisão de um governo também acabar com o negócio, etc, etc. E depois dá aqui o exemplo do Nassim Taleb, que no seu livro, não me perguntei qual é o livro, mas falou da redundância, da importância da redundância, por exemplo, no corpo humano. Nós temos 2 mãos, temos 2 olhos, 2 narinas, 2 vias respiratórias, pelo menos aqui no em Black cima. Swan. Diz? Black Swan, o nome do livro. Era nesse? Ok. Sim, está na footnote do artigo. Ok, tinha lá o coisa. Fizeste mais trabalho do que eu, Gonçalo. Não, tenho na memória, acabei de ler. E pronto, e para encontrar resiliência também, e depois eles comparam ao nível do portfólio, de ter empresas não correlacionadas, já falámos disso aqui, e depois também falam de resiliência, já os senhores, não o Nassim Taleb, mas já os senhores do fundo, para eles a resiliência vem dos donos, ok? Encontram empresas que normalmente são empresas familiares. Eu lembro-me da Tonalerie Française, TFF, é uma empresa que faz Os barris. barris de vinho, exatamente, Yeah. meus amigos, estava a pensar na Tonalerie. Só há 2, é um duopólio, acho. E este, e é uma delas que estes tipos têm. Desculpa, de vinho não, de vinho e do whisky. Whisky, vinho do Porto, aquilo dá para tudo. Aliás, até convém assim, ir trocando. Que é para ir passando os do whisky para o de vinho e vice-versa? Sim, para ir dando aqueles sabores acrescentados. E também depende do que é que estás a maturar lá dentro, não é? Qual é a outra, sabem? Eu sei que a ONO também faz cortiça, também faz barris. Ah, pois é. E vendeu foi a parte de barris inoxidáveis à TFF. Mas essas 2 são principais, mas há outras depois mais pequenas. Mas essas 2 têm grande cota de mercado do mundo. Quem diria, barris, um gajo que é fácil, qualquer gajo faz barris, afinal não é bem assim. Não, mas lá está, aqui a questão é o carvalho francês. Tu podes fazer barris de madeira, depois aquilo, ficas com um vinho sem grande não sei, história, digamos, ou sem grande aroma. Agora, se queres ter carvalho francês no teu barril, precisas de... Só estes tipos é que têm acesso a carvalho francês, é isso? Sim, é essa a grande questão. Boa, aí estão empresas a estudar. Ora, muito bem. O Rob Vinal é que tem no portfólio. Pois, eu estou a ver, os 2 moram na Suíça e são parecidos aqui em certos aspectos, exatamente. Porque o fundo do Rob Vinal chama-se Owners qualquer coisa, também Business Owners, aqui. Business Owners, qualquer coisa assim, também focado em procurar, nem são todas as empresas que ele tem, não são familiares, é este mais, mas também com o mesmo foco de qualidade e perseverança e resiliência ao longo do tempo. E para terminar, pronto, e estes senhores vêm, os donos, e o artigo foca muito os donos e como é que só um dono, mais do que um shareholder, do que um tipo externo que vem assumir o controle da empresa, um dono é alguém que conhece profundamente o negócio, especialmente se já estiver na família, há muitos anos e muitas gerações, e consegue dentro do negócio encontrar coisas que trazem resiliência ao negócio, ainda que não tragam a melhor eficiência financeira ou económica. E ele dá o exemplo dessa tal empresa de
salmões que faz produção de salmões, ou criação de salmões nas Ilhas Faroé, que é Bakkafrost, e a história é a seguinte: o ciclo de criação dos salmões, desde que eles fazem, acho que eles fazem a fecundação dos ovos, não sei se in vitro, se não, mas controlam esse processo até ao fim, até venderem a quem transforma os salmões, são 30 meses, portanto mais de 2 anos, e portanto há um lag. Se acontece uma crise, eles não podem de repente matar os salmões ou parar o processo de produção, os salmões continuam a viver e continuam a chegar à maturação exatamente, independentemente do que está a acontecer no mundo. Portanto, eles têm 2 opções. Eles vendem a maior parte do peixe em gross para outros transformadores de salmão, e depois 30% a 40% criam os chamados produtos de valor acrescentado, que é, por exemplo, os filetes de salmão que nós compramos no supermercado fumado. Só que destes 30% a 40%, só 1,2% do resultado operacional ou se traduz em 1,2% do resultado operacional. Ou seja, é uma miséria, não serve para nada aquilo, só não dá prejuízo, mas são 30% do negócio que dão 1% de resultado, ou do resultado todo, e as pessoas externas perguntam: porque é que vocês perdem tempo com isto tudo? O que é certo é que agora, na crise que houve, os restaurantes fecharam, portanto muito do salmão do mundo deixou de ser preciso, salvo seja, ou muitos dos canais de venda de salmão deixaram de vender, e estes tipos tiveram que se adaptar. E curiosamente, em 2016 tinham criado uma fábrica de transformação de salmão para estas coisas supostamente de valor acrescentado, mas que não são nada de valor acrescentado, e fizeram o shift do canal de venda para a transformação de salmão e a venda de salmões no supermercado, ou de filetes de salmão no supermercado, cuja procura aumentou brutalmente porque as pessoas deixaram de consumir salmão no restaurante e foram para os supermercados. Agora, quem é que conseguia ver isto de antemão? Ninguém, ninguém ou dificilmente. E o que estes tipos defendem é que o dono que está lá, a família, sabe perfeitamente como é que funciona o negócio e sabe que isto um dia poderia vir a servir e a ajudar o negócio como veio a ajudar. Eu tenho uma amiga que tem uma editora de livros e que também tem livrarias. Manuel, desculpa, só para dar aqui um... Claro, vamos a isso. Mais chega. O que parece ter sido feito foi que o facto de eles prepararem o salmão em casa, não é? In-house, permitia que pudessem escolher a quem vender, não é? Se só pudessem vender o salmão inteiro, tinham de vender obrigatoriamente a restaurantes, e eles lá faziam a preparação das refeições e afins. E, portanto, a escolha de cliente é algo que não tem valor económico, ou, aliás, não tinha valor económico visível, só ficou visível no Covid, mas claramente pensa-se, não é, que na cabeça do operador, que também é dono, ele já estava a atribuir algum valor a essa flexibilidade. Isso foi uma parte que eu não cheguei a entender completamente, e se tu estás a vê-la de uma maneira diferente daquela que eu tinha visto. Porque tu estás a dizer que eles só podiam vender aos restaurantes, mas não, eles podiam vender a outros transformadores que iam fazer salmão fumado, digo eu. Exato, sim, podiam vender aos outros transformadores também. Mas por outro lado estás a focar um ponto que eu passei assim de leve, e é importante, a história de poder ter o controle do cliente, não se ver nos números, mas ver-se numa situação destas. É boa. Exato, mas repara, o risco de concentração é muito elevado se tu vendes grande parte a processadores, não é? Porque eles comem muito. O facto, comem muito e não deixam nada. Comem e não deixam nada. Não, lá está. E fazeres isso in-house dá-te um leque de clientes muito maior. Não é? Já podes vender diretamente a supermercados. Pronto. E imagino que isto tenha um fator que tenha pesado na cabeça do alocador de capital, e não tanto os retornos que essa fábrica ia ter, como estavas a dizer, não tinha retornos financeiros grandes. Muito bem apanhado, muito bem defendido, grande Gonçalo, agora para apanharmos o tema aí de trás. E eu estava, isto só para terminar, eu estava a dar o exemplo de uma amiga que tem uma editora de livros e também tem os seus próprios canais de distribuição, livrarias, e eu já lhe perguntei:
eu suponho que a editora tenha melhores margens, melhores retornos do que as livrarias, e ela confirmou-me, perguntou porque é que das livrarias, porque a grande parte das vendas da editora são feitas através das livrarias, ok? Portanto, é mais ou menos parecido a história de eles poderem, de muitas vezes em vários negócios, haver um segmento do negócio que está ali que não tem as mesmas margens, as mesmas economics, as mesmas contas, as mesmas margens, a mesma performance, mas ele está ali muitas vezes por uma razão e que nós à partida, sem conhecermos bem o negócio por dentro, não entendemos logo à primeira. E pronto, eu acho que tenho aqui mais algumas notas, mas acho que podemos ficar por aqui, porque este tema... Quando estava a ler o artigo, estava a pensar coisas é que as empresas que estão no meu portfólio estavam a fazer que aumenta a sua resiliência, mas não contribui para os resultados. Ou seja, basicamente, do ponto de vista métrico, é capital que não está a ser bem alocado, mas só no ponto de vista métrico, porque lá está, tem o retorno o retorno potencial de ser resiliente. Eu venho-me à memória a Michele Costas, também ter falado com eles recentemente, mas basicamente muito do CAPEX está a ser gasto no segmento de tabaco é já a preparar as máquinas para produzirem gramagens diferentes quando não estiverem a produzir tabaco. Portanto, claramente já a antecipar que num futuro mais tarde tabaco, não é? Porque o consumo mundial de tabaco está a diminuir e esse CAPEX poderá ser muito vantajoso. Outra que me lembrei também foi a Corticeira Amorim, que ainda recentemente comprou uma propriedade bastante grande em Rio Frio, 3.000 hectares, e normalmente as herdades produtoras de cortiça têm um rendimento certinho, com cada tiragem e afins, mas muito baixo em relação ao valor pago pela herdade. Certamente muito mais baixo do que o retorno que a Corticeira Amorim tem das suas operações, que é acima de 10%, é à volta de 15%. O que é que isto dá? Isto basicamente dá resiliência porque permite à Corticeira Amorim controlar mais da sua principal matéria-prima, que é a cortiça. Não é pequena demais essa herdade em comparação com a produção toda que passa pelas fábricas da corticeira? É verdade. Eles precisam de 50% da cortiça produzida em Portugal e eles certamente não vão comprar 50% dos montados em Portugal. Mas de qualquer das formas é um pequeno passo nessa direção. A Navigator também faz muito isso, cobre cerca de 15 a 10% das suas necessidades com floresta de eucaliptos próprio, mas o que isto permite sobretudo é tu gerires de acordo com as melhores práticas e teres um showcase para mostrar aos outros produtores florestais como fazer. E nesta altura em que se está a apostar muito em regar sobreiros gota a gota, e é preciso fazer investimentos muito grandes, eles sentem a necessidade, e já é a segunda herdade que compram, também compraram uma herdade mais pequena, mas esta é bastante grande, não é? Eles gastaram cerca de 30 milhões, certo que é uma empresa que vale 900 milhões em bolsa, portanto ainda assim não é muito relevante o market cap, mas é todo o cash, é todo o capex que eles estavam a esperar gastar este ano. Portanto, não é um investimento equiparável a todo o investimento que eles iam fazer no ano. Mas permite, lá está, fazendo uma área grande, são 3.000 hectares, aqui um investimento depois de irrigação e plantagem de sobreiros gota a gota bastante significativo. Vão mesmo fazer isso na herdade toda? Eles não disseram, mas eu acho que sim. Acho que mais esta área aqui é o pé entre dois rios, não é? Entre o Rio Tejo e o Rio Sado, tem muita água, não há stress hídrico. Isto é problemático fazer em áreas como o Alentejo interior e algumas áreas do Alentejo interior e no Algarve. Agora, naquela zona ali há água em abundância, portanto, se é uma boa zona para fazer, é ali. Eu soube há uns tempos que o Alentejo, no tempo dos romanos, era todo verde. Não sei se isto é verdade ou não, disseram. Mais alguma que te lembres? Porque eu fiquei a pensar nisso. Eu lembro de uma da MTY, que o Diogo ali conhece bem, e tu já ouviste falar-nos, nós falámos dela, que por coincidência comprou. A MTY é uma empresa do Canadá que compra
cresce por aquisições, compra marcas de restaurantes, comida fast food, e é uma 200 bagger, e comprou fez uma grande, se calhar, acho eu a maior aquisição que já tinha feito antes do Covid, de uma empresa que faz pizzas nos centros comerciais, principalmente, faz pizzas, mas não as cozinha, e nós vamos lá buscar, ou a moto leva-nos a casa, e nós cozinhamos a pizza em casa. Okay? Portanto, são pizzas frescas, e toda a gente dizia, mas vocês são malucos, tipo, existem montes de pizza. Foi super criticada. Super criticada, e foi um colete salva-vidas agora no Covid. Exatamente, agora durante o Covid aquilo fecharam todos os restaurantes daquela empresa, ou uma grande maioria, como tem uns dispersos, uns fecharam, outros abriram, mas tiveram muito tempo fechados, e aqueles tipos das pizzas por acabar. Cozinhar, por acabar, venderam, olha, como pizzas quentes. Lembra-se de mais alguma? Bem, eu acho que é um exemplo clássico, não é? Berkshire, que o Buffett estourou como sendo uma empresa antifrágil, não é? AAA rated, é a última seguradora a ir ao charco. Montanhas de cash lá dentro, centenas de negócios, muitos deles altamente resilientes. Pronto, eu acho que todas as boas empresas têm que fazer investimentos que não seja só do ponto de vista de calcular exato, os ROIs, não é? Porque senão nunca vão lá nenhuma, porque há coisas muito mais... não é que esses investimentos não tenham retornos, não é fácil de meter isso numa métrica financeira. Isso não aparece no Excel, não. É isso, não aparece no Excel, mas aquilo claramente dá um retorno. Mais tarde ou mais cedo, quando todas as outras estiverem a ir ao Shark e tu aguentares, se calhar vai-te manter o retorno. Mas, por exemplo, aqui no caso por exemplo, da Miguel e Costas, parece-me que é algo que qualquer pessoa lá conseguiria chegar, ou seja, é lógico, vamos ficar a preparar, porque o tabaco está em declínio, vamos começar a preparar o CAPEX para diversificar. Foi isto que eu entendi do que tu disseste, não foi, Gonçalo? Mais Sem ou dúvida. menos, por traços gerais? É isso. É preparar já as máquinas para adaptá-las a produzir gramagens diferentes, caso seja necessário. Ok. Pronto, mas não quer dizer que seja numa crise. Sim. Depois, acima disso, pegando na Micaela Costas, tens outras coisas que tens aquele balanço fortíssimo, são net cash. E depois comparas também com os peers, com SWM, que é a produtora principal de papel para tabaco. Eles estão claramente a subinvestir em tabaco, têm um balanço endividado, têm feito muitas aquisições em áreas diferentes. Portanto, e vês aqui uma que parece ser menos resiliente do que a outra. Pelo menos eu vejo, mas eu também posso estar a ver de uma forma um bocadinho mais biased. Diogo, queres falar? Vamos ouvir o teu tema, vamos a isso. Vamos ouvir o meu tema. O meu tema é o mais simples dos três. Vamos a isso. Mas tem muito pano para mangas. Basicamente, uma das coisas que nós sempre ouvimos falar, e aliás, o Warren, uma vez, quando fazem a pergunta do que é uma boa empresa, não é? A resposta que ele dá parece quase matemática, que é uma boa empresa é uma empresa que consiga ter elevados retornos sobre o capital investido. E uma empresa ainda melhor é uma empresa que consiga ter elevados retornos sobre o capital investido e consiga reinvestir aos mesmos retornos. Está aqui simplificado. E este artigo o que vem falar é sobre qual é que deve ser o foco dos gestores à frente das empresas na continuidade da empresa, se devem focar então em melhorar o retorno sobre o capital investido ou se devem focar em crescimento. E ele chega a conclusões diferentes para empresas diferentes. E ele baseia-se em todas as empresas que têm um market cap superior a 2 bis nos Estados Unidos e ao longo dos últimos anos, quais é que deram maiores retornos e porquê. E então ele separa as empresas em 3 grupos: empresas que já têm um retorno sobre o capital alto, empresas que têm um retorno sobre o capital médio e empresas com um retorno sobre o capital baixo. E nos 3 casos, ele diz que, consoante o teu tipo de empresa, o foco para fazer com que os retornos
para os acionistas sejam maiores, devem ser diferentes. Quanto mais baixo é o teu retorno sobre capital, mais tu deves focar em tentar aumentar esse retorno. Quanto mais alto é o retorno sobre capital, mais tu deves focar em fazer crescer a empresa, aumentar vendas e não estares mesmo muito preocupado com o retorno, mesmo que em prol de prejudicares um bocadinho os retornos sobre o capital que tu tens. E vendo estes estudos, o que ele chega a essas conclusões, que consoante o tipo de empresa que tu tens, os teus objetivos para a empresa devem ser outros. E agora eu também trago isto também tentando fazer aplicar isto um bocado a empresas de tecnologia, não é? Que é uma área que eu estudo mais, que é as empresas normalmente ligadas à internet e aos marketplaces, não é? E empresas digitais são empresas por natureza que têm retornos sobre capital altos, não é? Porque não precisam de capital, portanto, para gerar retornos. São de não capital intensivo, e daí o foco também ser muito grande nessas empresas para viradas para o crescimento, e não para aumentar os retornos, né? Porque elas já não usam muito capital. Enquanto se tiveres empresas mais clássicas, né, da área da indústria ou da área financeira, etc., não faz muito sentido querer esse crescimento por crescer, só porque sim, faz sentido focar-se nos retornos sobre capital, mesmo que não consigas crescer. E só se os retornos estiverem bons é que vale a pena ir por esse caminho. Eu estava aqui a ver, sabes de quando é esse estudo? 2007, o artigo estudo. Por acaso não sabia, foi reciclado, com muita coisa que anda aí, mas obviamente que isto depois cada caso é um caso, não é? E cada indústria é uma indústria, e estas generalizações são sempre muito complicadas de se fazer, mas acho que fica aqui uma framework para perceber qual é que deve ser o foco consoante o tipo da empresa, e que faz sentido em certas empresas, principalmente numa época como agora, de dinheiro barato, se focarem em crescimento, e noutras se calhar não faz sentido absolutamente nenhum, porque depois tens o reverso da medalha, que é, se não tens retornos sobre o capital altos, ou às vezes até negativos, o crescimento é altamente prejudicial, porque se tu estás a perder dinheiro com uma escala de 10, se tu aumentas para 100, tu vais perder esse dinheiro 10 vezes mais, não? Vais perder 10 vezes mais esse dinheiro. Portanto, e isso acontece muito com empresas de startups e venture capitals que estão a começar, que têm retornos negativos, e que à medida que vão escalando, as perdas também crescem exponencialmente. E se tu não conseguires mudar esse modelo de negócio, depois não há dinheiro que aguente manter aquela empresa. Mas pronto, é basicamente isto. Eu pergunto-me quantos operadores de empresas pequenas, mais até, e mesmo de grandes, mas de empresas pequenas, mesmo que alguém lhes vá dizer isso, quantos deles iriam optar por uma coisa ou outra, tendo esse estudo na mão, sabes? Não sei, mas é muito difícil, porque tendencialmente os gestores que estão à frente das empresas querem crescer, Yeah. independentemente se é bom ou mau. Portanto, Uhum. há essa tendência. E às vezes é difícil reconhecer. No nosso caso, como investidores, é preciso reconhecer que a pessoa que está lá à frente não quer crescer só por crescer. Uhum. Sabe se faz sentido crescer ou não crescer. E isso é difícil. É difícil porque pronto, do lado deles eu percebo o porquê. E ainda há pouco tempo, eu nem sei se ia falar desta empresa aqui, mas uma das empresas que eu tinha no portfólio, que vocês sabem qual é, e tu também tinhas, Manuel, quis fazer uma aquisição que foi contra tudo o que fazia sentido na minha cabeça sobre a pessoa que estava à frente daquela empresa. Porque foi uma pessoa que sempre disse que não faz sentido crescer por crescer, a dimensão não nos é benéfica, e de repente, um dia para o outro, decidiu fazer uma grande aquisição e duplicou também. E Mas já falámos dela aqui, acho que podes voltar a dizer o nome. E na altura falámos sobre o trimming, não é? E o Manuel cortou 50% da posição. Falámos dela aqui.
Sabes que tenho andado a pensar nisso? Tenho andado a pensar nessa específica e tenho mais coisas para publicar. Estava para publicar no grupo dos subscritores e ainda não publiquei um artigo de 4 ou 5 páginas do jornal sobre essa aquisição especificamente. E tenho andado a maturar um bocadinho mais a minha opinião e a ser menos crítico em relação a essa aquisição, porque vejo que existam vantagens de escala, nem é de escala, isto é uma empresa, é de leasing de aviões, é a AerCap, é a vantagem de ele apanhou ali de repente mais matéria-prima para fazer a engenharia financeira que está a trazer tantos retornos ao investidor, que é vender aviões acima do book value e recomprar ações abaixo do book value. Ele simplesmente encontrou mais matéria-prima para continuar a fazer o mesmo exercício. Não foi tanto pelas economias de escala ou por outra coisa qualquer de crescimento, mas foi só para poder continuar a fazer este ciclo, e este ciclo vai trazer montes de retorno aos investidores por ação. Sabes, pelo menos é a minha última opinião sobre esta aquisição. Eu percebo isso. E aliás, eu nem achei a compra cara. Eu achei uma compra perfeitamente tranquila em termos de preço. A minha reticência foi a mudança de narrativa da parte do gestor, que eu não gostei. Porque uma pessoa que durante tanto tempo disse uma coisa e que parece que foi ali um bocado contra aquilo que ele próprio dizia ou acreditava. E isso é que me fez assim... Mas o que Boeing disse, porque ele comprou parte com equity. Não é? Usou as suas próprias ações, mas o que disseram, o que disse a Boeing na Conf Call foi que não aceitaria se fosse só cash. Eles queriam ter a opcionalidade dos retornos futuros. A Boeing não. Foi a Boeing que vendeu. Desculpa. Não, General Electric. Desculpa, exatamente. A GE. O que é que disse? Estava-te a ouvir, mas não sei se ouvi bem. Eles disseram que a cash não vendiam. Queriam ter a opcionalidade sobre o futuro. Sobre os retornos futuros. Mas voltando ali ao crescimento versus retorno, não é? O que a academia nos diz, não é? Que basicamente vale a pena crescer sempre que o teu retorno for acima do retorno de capital. Não é? Portanto, daí que essa conclusão seja mais... Mas o custo de capital hoje em dia é negativo ou zero? Não, o custo de capital... Não, isso é... Mas não, o custo de equity ainda é bastante alto, meu. Não, de equity sim. Também não dá para calcular matematicamente o custo de equity. Mas de dívida, tu vês empresas hoje a pedir dívida a 20 anos a 1% ou 0,5% ao ano? Sim, o custo de dívida está bastante baixo. A questão é, lá está. Aliás, a Berkshire até pediu a 0%, não é? Mas isso quer dizer, não tem custo a equity, mas eu percebo isso que estás a dizer. Mas eu não sei se concordo. Eu percebo, mas não sei se concordo. Quer dizer, do ponto de vista puramente matemático, se tens um retorno de 2%, não é? Ou seja, se o teu retorno é 2% superior ao teu custo, então pede trilhões e investe. Claro. Precisa ter oportunidades para alocar o dinheiro, obviamente. Mas o problema é que isso pode tornar todo o teu negócio menos estável, menos eficiente, e isso na verdade pode ser prejudicial. Não, principalmente se for uma empresa na área industrial, não é? Se aumentares muito capacidade, não é? Chegas a um ponto que vai funcionar contra ti. Não é? Tu vais ser tu a forçar a descida de preços, e este aumento de capacidade não só vai ter mau retorno sobre o investimento que acabaste de fazer, mas também sobre o investimento antigo, não é? Porque é tudo ao mesmo preço. Tudo o que produzes agora vai ser vendido a um preço mais baixo. Sim, é preciso ter isso tudo. Sim, é preciso ter isso em consideração, não é? Mas porque do ponto de vista académico as possibilidades são ilimitadas, mas tu tens claramente, e principalmente tendo em conta a indústria, as possibilidades não são ilimitadas. E se fores a ver a este custo de capital de dívida, qualquer recompra de ações a qualquer preço faz sentido, se for alimentada por dívida. Porque o retorno... Empresas lucrativas. Sim, exato. Exato, sorry. Falta-me essa parte importante. O retorno é muito difícil que seja mais baixo do que 0%, ou 1%, ou 2%. Pois, mas o teu custo de dívida não é o teu custo de dívida de emissão agora, não é? Porque as taxas de juros são variáveis e depois tu vais ter que refinanciar, e se não conseguires refinanciar
tens essas coisas todas. E o custo de dívida e o custo de capital da empresa é, na verdade, o custo ponderado entre o capital dos seus acionistas e a dívida. Portanto, mesmo assim, tu precisas de investir em algo que justifique o custo de capital de equity também. E depois também, isto também roçando um bocado no tema da resiliência, há certas empresas em que compensa algum crescimento. O crescimento dá-te resiliência, né? Há outras em que não faz sentido. Ou seja, há certas empresas em que os retornos até podem não ser altos, como nós estamos a falar há bocado, pode não haver um ROI elevado, mas fortalecer o negócio como um todo. Dá-me um exemplo. Eu não estou a dizer que isso é mentira, só estou a pedir-me exemplo. Por acaso até bem engraçado. Lembra-me do exemplo. Por exemplo, a Vidrala tem feito um plano de CAPEX bastante alto para o tamanho da empresa, mas é sobretudo em tornar as fábricas existentes mais eficientes, em vez de aumentar a capacidade. E o facto de as tornar mais eficientes torna, ao mesmo tempo, mais resiliente, não é? Porque baixa o seu custo unitário por garrafa produzida, não é? E aumenta os seus retornos financeiros. Enquanto se só aumentasse a capacidade, não é? Aumentava os retornos financeiros, mas não a tornava mais resiliente. Não tenho a certeza absoluta que o artigo se referisse a esse tipo de resiliência. Sim, pronto, mas é... mas tu baixares, tu tornaste cada vez mais o player mais eficiente que existe, torna-te mais resiliente. Sim. Sem dúvida, torna-te mais forte, torna-te mais resiliente. A questão do crescimento, ainda a semana passada eu escrevi sobre a O'Reilly, e a O'Reilly é uma empresa de peças automóveis, de venda de peças automóveis nos Estados Unidos, que claramente tem grandes economias de escala, e quanto maior não diria mais resiliente, mas pelo menos mais forte em relação à concorrência, porque consegue melhores termos com os seus fornecedores, consegue melhorar margens, consegue melhorar o ciclo de capital, etc, etc. Portanto, sim. E além disso, o retorno sobre o capital à medida que foi crescendo, foi aumentando, o que quer dizer que o retorno sobre o capital incremental investido foi sempre maior do que o retorno histórico. O que é um bom exemplo de crescimento heroico. Eu tenho que ler esse artigo novamente para ir comparar com esta O'Reilly ou com outras do género. Interessante. À medida que crescem, ficam mais rentáveis de um ponto de retorno sobre o capital investido. Interesting. Isso é a melhor coisa que pode acontecer. É o melhor. Não há muitas. Um exemplo matemático conceptual que eu acho que mostra que o artigo quer dizer bastante bem é, por exemplo, comparar uma empresa que tem um PER de 5, não é? E que tem um retorno sobre o capital, sobre equity, de 2. Imaginamos que compras hoje um PER de 5 e daqui a 10 anos está um PER de 5 e ela reinvestiu tudo a 2%. O teu retorno ao longo destes 10 anos, assumindo que o múltiplo se mantém, vai ser 2%. Se esta empresa, em vez de crescer, distribuir tudo aos acionistas, vais ter 20% de retorno. Retorno do múltiplo. Todos os anos. Vais ter 1 sobre 5. 1 sobre o múltiplo. A joga dos dois, um e outro, é que é importante. Exatamente. Claramente, se uma empresa não conseguir reinvestir, ou reinvestir uma taxa muito baixa, vale mais a pena, principalmente se estiver a cotar um PER baixo, e normalmente estas empresas estão a cotar um PER baixo, faz todo o sentido distribuir os resultados todos aos acionistas. E recompra de ações, como é que entra aí? Pronto, mas sim, possivelmente. Mas é uma forma de a um PER de 5, compravas tudo em 5 anos. Mas não irias conseguir manter o PER de 5, esse é que é o problema. Sim, esse é o PER de 5. Claro. Nem com o dividendo, conseguias ter um dividendo yield de 20%. É impossível. Pronto, sim. Dificilmente, não é? Mas isso seria assim, mas era o que faria, lá está,
a alteração da política de remuneração de uma empresa destas é o que fazia o preço subir, não é? Seria o teu trigger para ter realmente o retorno adequado. No outro dia li e até guardei para trazer aqui um artigo sobre a importância de, e isto também já é falado, encontrar as empresas que estão a crescer ou que vão crescer o seu retorno sobre capital investido, que ainda não têm, mas vão começar. Por exemplo, a Corticeira Amorim é um exemplo clássico disto, tinha um retorno, até foi alertado por isto pelo Hugo Rock no blog do gajo, porque ele escreveu um artigo sobre a Corticeira, acho que em 2008 ou 2009, se calhar até antes, e o retorno sobre capital era muito baixo, e a partir daí o retorno sobre capital aumentou brutalmente. E a empresa tornou-se uma 10 bagger, uma 20 bagger, nem sei, mas pelo menos 10 bagger foi. Identificar o porquê, eu depois nunca fui estudar, eu acho que te perguntei isto, Gonçalo, não sei, porquê é que a Corticeira conseguiu e as outras não? Isso depois também, e é muito importante perceber o negócio aí, porque às vezes o retorno está lá. Ou seja, e provavelmente as pessoas que estão à frente do negócio já sabem. Eles conseguem perceber o unit economics da empresa e saber que isto tem um retorno enorme, mas está mascarado. E neste momento não há retorno por custos que estão a mascarar aquilo, mas eles sabem que quando aquilo passar, o retorno está lá. Uhum. E descobrir essas empresas é espetacular, porque se o mercado não reconhecer isso, né? Yeah. Mas há empresas, há muitas empresas assim. Umas que fecham divisões que estão a dar prejuízos e de repente dão lucros, por exemplo. No caso da Corticeira, vocês sabem, Gonçalo, tu sabes porquê? Tu que segues a Corticeira? Sim, aquilo houve, aliás, nessa altura também a própria Corticeira Amorim recomprou ações próprias. Portanto, isso lá está também é um indicador bom, principalmente no mercado português, onde as empresas tendem a não comprar muitas ações próprias. Um indicador bom. Mas o que aconteceu na Corticeira Amorim, para já nessa altura havia muito o problema do TCA, que é as rolhas com sabor, com cheiro a chulé, que passavam algum desse cheiro para... Pronto, e nessa altura a cortiça estava a perder muita cota de mercado para o plástico, sobretudo. A partir do momento em que eles começaram a resolver o TCA, através de análises, e depois inventaram mesmo uma máquina que elimina completamente o TCA nas rolhas, cortiça, começaram a ganhar verdadeiramente cota de mercado. Ok. Este é um ponto tecnológica aí, então. Sim, exatamente. Houve também uma mudança de CEO na altura, e ele claramente deu uma dinâmica muito mais vanguarda à empresa. Quis mesmo mudar o conceito do TCA, eliminar o TCA. Foi um push muito grande que a Corticeira Amorim fez. Pronto. E ao mesmo tempo, o que é que aconteceu também? Aconteceu uma crise enorme em 2008 e depois de 2011 em Portugal, que eliminou grande parte da concorrência. Houve muitos, e a juntar à crise do TCA e à perda de cota de mercado para o plástico, os competidores foram completamente agarrados. Foram ao ar, grande parte deles. Acontece bastantes vezes, quem há em situações de crise extrema, o incumbente ou a empresa melhor preparada sai mais forte dessa crise. Isto foi claramente o que aconteceu. A Corticeira Amorim era uma incumbente na altura e essa posição ainda ficou mais solidificada. E há a autoridade da competência em Portugal, da concorrência. Uhum. A autoridade da concorrência em Portugal fez uma análise para aí 200 páginas sobre o domínio da Corticeira Amorim, que está espetacular e mostra isto tintim por tintim em todos os segmentos de rolhas, de cortiça, depois também há os bocados, depois também há todos os pavimentos, e eles chegam à conclusão que é uma posição de claro domínio dominante, mas não podem fazer nada porque o domínio dominante é em relação a quem fornece cortiça, não em relação ao consumidor final, ao cliente final de quem bebe vinho e afins, porque aí tens muita concorrência, não? Tens rolhas de cortiça, tens rolhas de plástico, tens também bag in the box. Portanto, e a lei
europeia e a lei portuguesa só prevê proteção do cliente final, não dos clientes intermediários. Interesting. É curioso. Interessante. Do ponto de vista de produtor, isto foi bastante negativo. Este aumento do domínio da Corticeira Amorim. Porque de repente houve uma concentração brutal de cliente, não é? E lá está, a resiliência aumentou para a Corticeira Amorim, ou demonstrou-se mais resiliente, mas o produtor aí perdeu resiliência porque de repente passou de 5 ou 10 ou 20, não sei, clientes para um grande. Portanto, é muito giro que esta crise a crise económica a juntar ao problema de TCA foi o que tornou a Corticeira Amorim uma ten bagger. E na altura deprimiu o preço da ação bastante. Era preciso conhecer muito bem os esforços deles para diminuir o TCA e acreditar que iam conseguir. Ou então simplesmente olhar para a valorização e ver isto está ridiculamente barato e um dia vai ter que vir acima. Mas sim, mesmo a trailing earnings, não é? Dava para comprar a Corticeira Amorim abaixo de 10. Com dividend yields perto de 7 ou 8% na altura. Mas aí havia o perigo de esse dividend yield e esse lucro nunca mais existirem. Porque realmente se eles não conseguissem tirar o TCA estavam tramados. Não, mas mas já com os problemas de TCA tinham estes lucros. Ok. Resolver o problema TCA multiplicou os lucros por 7 vezes. Se os problemas do TCA persistissem, provavelmente os lucros iam a zero ou perto disso. Não necessariamente, porque tu não sabes como é que envelhece um vinho com plástico. Portanto, todos os bons vinhos, se queres envelhecer um vinho para mais do que um ano, tu não pões plástico, porque não sabes como é que vai ser a oxidação, e muito provavelmente não há oxidação, porque aquilo não é poroso, não é como é a rolha. Portanto, tu vais sempre haver procura, a não ser que consigas replicar em laboratório uma rolha artificial que seja equivalente à natural. Mas isto provavelmente é mais caro do que tirar da natureza, porque é só chegar lá a tirar. É difícil. E lá está. Não só é difícil, como vai demorar muito tempo a provar. Um bom vinho com 10 anos, tu, para provares que é equivalente, tens de pôr uma rolha lá diferente e esperar os 10 anos. E de backloop também é comprido no mundo dos vinhos, do amadurecimento dos vinhos. Mas senhores, chegamos ao fim? Hoje esticámos um bocadinho. Foi bom, eu gostei. Isto não vai sair amanhã à mesma hora de manhã, porque eu estou fora de casa e por uma questão técnica não vou conseguir editar, e é a mesma questão técnica porque eu pus todos os ficheiros anteriores num disco externo que ficou em casa e está lá o ficheiro base para a edição, portanto não consigo editá-lo. Portanto, provavelmente sai amanhã sábado ao fim do dia, talvez. Em último caso sai no domingo. Quem nos está a ouvir, agora que vamos entrar na época, ou que estamos a entrar nas épocas de férias e de verão e tal, nós andamos sempre aqui nos 300, 400, já chegámos ali aos 600 visualizações, não é visionamentos. Isto aqui é um apelo a partilharem isto com quem acharem que vai gostar das nossas conversas. Se e quando, não é se, é quando chegarmos, aliás, se chegarmos dentro de 2 meses, no fim de setembro ou fim de agosto, às 1000 visualizações, fazemos um live a aceitar perguntas de todos vocês. O que é que vocês acham? Eu não tinha, eu lembrei-me disto agora e o Gonçalo está ali a olhar para mim dizendo, o que é que estás a dizer? Eu também, para mim, é isso. Portanto, partilhem isto com toda a gente, obviamente que se interessa, porque não adianta de nada termos visualizações daquelas vazias, como se costuma dizer, de pessoas que não interessam, mas partilhem, tornem isto assim um bocadinho mais viral, devagarinho. Vamos tentar dar um push aqui. Diogo e Gonçalo. Certíssimo. Um bom fim de semana e um ótimo domingo ao pessoal que vai ver isto. Tchau, pessoal. Amanhã. Um grande abraço.